Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Padre Daniel Cordeiro, nascido na cidade de Birité, Minas Gerais, e hoje estou pároco na paróquia Santo Antônio, da cidade de Mamonas, diocese de Janaúba. E nós queremos iniciar hoje a proposta de um projeto de formação que é fruto da pastoral da comunicação da nossa paróquia. A princípio seria apenas uma formação para os nossos paroquianos, mas que depois veio a ideia de ampliar um pouco mais e colocar aí no nosso canal no YouTube este vídeo para que aqueles que interessarem em conhecer um pouco mais da nossa fé católica possa aproveitar esses vídeos, que eu espero que sim. Lembrando que nós trataremos de temas da fé católica. Então, quem for assistir o vídeo já saiba que o conteúdo é próprio para aqueles que professam essa fé ou aqueles que têm curiosidade de aprender e conhecer um pouco mais a fé católica. O nosso projeto é trabalhar 3 dimensões. O primeiro é a dimensão da catequese e dos dogmas da Igreja, a doutrina da Igreja Católica. Depois também trabalhar um pouco da cultura religiosa. E um terceiro aspecto, trabalhar a espiritualidade. Para que vocês saibam um pouco mais sobre mim, eu sou formado em filosofia, sou formado em psicologia, teologia, pós-graduado em psicologia da religião e teologia pastoral e mestre em ciências da religião. Então, por isso eu trabalharei esses 3 campos que são os campos da minha área. E já de início nós queremos trabalhar o catecismo da Igreja Católica, que é o grande referencial da nossa doutrina. A Igreja sempre preocupou em dar catequese para os seus fiéis. A palavra catequese quer dizer ensinar em viva voz. Então, desde a era apostólica, que tem essa preocupação em dar a catequese, ou seja, ensinar o povo em alta voz. Só que no decorrer da história, nem sempre teve um catecismo tão bem elaborado como esse que nós conhecemos hoje. O primeiro que se tem história de uma maneira mais sistematizada é o que nós chamamos de didaquê, né? Que quer dizer instrução. Não se sabe uma origem certa dos seus autores e nem a época em que foi escrito e muito menos o local exato de onde foi escrito. Certo é que a didaquê, ou didaqué, como alguns gostam de chamar, ela instruiu os primeiros cristãos na doutrina dos apóstolos. Alguns santos até a consideraram meio que apócrifa. Depois disso, em vários momentos, o catecismo ele foi ampliando a sua estrutura. E aí nós temos os ensinamentos de Santo Agostinho na Alta Idade Média, que não deixava de ser, de certa forma, uma estrutura catequética. Depois, na Baixa Idade Média, nós vamos ter aí São Tomás de Aquino, que teve essa preocupação. É lógico que eu não estou sendo tão preciso, porque houve inúmeros santos e inúmeros doutores que também deram a sua contribuição. Estou pegando aqueles que são mais clássicos e que são mais conhecidos. Agora, o grande precursor do catecismo da Igreja Católica que nós temos hoje foi elaborado no século IV, né? Concílio que teve de Lisieux, na França, e lá começa o
o catecismo de uma maneira mais elaborada. E é este catecismo que mais tarde vai influenciar o catecismo do Concílio de Trento, não é? Para ser preciso, em 1566, a pedido do Papa Pio V. Então aí tem um catecismo de uma maneira mais estruturada com a doutrina da Igreja Católica. Em 1597, Roberto Bellarmino, que era um grande doutor da Igreja, grande teólogo, grande estudioso, ele resolve fazer o catecismo em forma de perguntas e respostas. E ele faz em duas versões. Uma versão compacta e uma versão ampliada, que vai influenciar depois o Papa Pio X a colocar esse catecismo como que oficial, passa a ser até chamado como catecismo de Pio X, que é esse de perguntas e respostas. Se nós perguntarmos aos nossos pais, aos nossos avós, eles vão dizer como é que era quando ia se preparar para a primeira comunhão, para a crisma, e como esse catecismo era passado, né? Eram perguntas e respostas. Um exemplo, quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. Onde está Deus? Deus está no céu, na terra e em toda parte. Tem a questão da Trindade, né? O Pai é Deus, sim, o Pai é Deus. O Espírito Santo é Deus, sim, o Espírito Santo é Deus. Jesus Cristo é Deus, sim, Jesus Cristo é Deus. Então há três deuses? Não, há um só Deus em pessoas três. Então, essa foi a estrutura do catecismo que vigorou por muito tempo na igreja, vigora ainda em muitas paróquias, muitos padres e catequistas ainda utilizam esse método, não é? Que começou com Bellarmino e depois o Papa Pio X também reorganiza e utiliza. Em 1985, no Sínodo em Roma, juntamente com o Papa São João Paulo II, os bispos viram a necessidade de ter um catecismo elaborado. É preciso a gente entender o contexto do concílio. Estava pouco depois do concílio, há 20 anos do concílio. Muitas pessoas entenderam errado o que era o catecismo de Trento, não é? E achavam que depois do concílio nada que vinha de Trento serviria, que apenas o que veio depois do Vaticano. História que não é bem assim. Tanto é que o novo catecismo traz muito do catecismo de Trento. A diferença é que o catecismo de Trento era mais voltado para os presbíteros e bispos, né, que eram pastores das ovelhas. Era mais voltado para aqueles que iam dar a instrução de uma maneira mais elaborada. E depois do Concílio Vaticano II, esse que foi pedido em 1985, ele é mais amplo no sentido de atingir mais pessoas também, leigos e leigas, catequistas e tantos outros que trabalham com a pastoral, ou seja, todo o povo fiel da igreja. Lembrando que o catecismo da Igreja Católica, ele segue 3 fontes fundamentais. A primeira delas, é lógico, é a palavra de Deus, sobretudo baseada a partir de Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé. Então, a palavra de Deus é a primeira fonte inspiradora para o catecismo. A segunda fonte que inspira o catecismo da Igreja Católica é a tradição apostólica. Ou seja, nem tudo que tem na nossa igreja foi transmitido pela palavra de Deus em si, mas que vem pela tradição desde os apóstolos. Então, a tradição apostólica. E o magistério da igreja, né, que tem a autoridade em questão da doutrina. Não que a doutrina da Igreja Católica mude, ela não muda. Às vezes a maneira de passar, a maneira de transmitir essa doutrina vai sendo transformada no caminhar da história. Mas a doutrina, ela é fixa.
nós vivemos a doutrina que veio dos apóstolos. Esse catecismo, então, ele vai ser lançado em 1992 pelo saudoso Papa São João Paulo II, e é o catecismo que nós utilizamos até hoje. Então, nesse primeiro vídeo, eu queria fazer apenas essa primeira introdução histórica e dizer que depois nós trataremos as partes do catecismo propriamente dito, né? Então, o catecismo ele é dividido em 4 partes, né? A primeira parte vai tratar da profissão de fé, é o creio. Todos os elementos que tem no creio, ele tem uma ampla explanação dentro do catecismo da Igreja Católica. Depois, a segunda parte vai tratar sobre a celebração dos mistérios cristãos. A terceira parte sobre a vida em Jesus Cristo, ou a vida em Cristo. E no quarto, a oração cristã. Então, podemos dizer assim, trata dos 4 pilares da fé cristã. A nossa profissão de fé batismal, os sacramentos da nossa fé, a vida de fé que devemos levar e a espiritualidade, a busca intensa da oração. Então é isso que nós vamos trabalhar. Como disse, o catecismo da Igreja Católica, ele passa por diversos momentos. Então, só a nível de conhecimento, nós temos aqui o catecismo romano, que é o catecismo do Concílio de Trento, e que nós vamos beber nessa fonte também. A gente não pode jogar fora. Teve em 1966, na Holanda, um catecismo que foi lançado pela Conferência Episcopal da Holanda, que não foi muito bem aceito, né? Foi até pedido para ser recolhido e não ser publicado mais. Mas só a nível de conhecimento existiu esse catecismo chamado A Fé para Adultos, o Novo Catecismo, que é um catecismo holandês e que não foi visto com bons olhos, porque fere alguns princípios da doutrina apostólica, e lembrando que o contexto em que ele foi escrito, imediatamente após ao Concílio Vaticano II, a Igreja holandesa passava por um momento de crise em relação à obediência a Roma. Então, é um catecismo que, para estudo, é muito interessante, mas que não foi bem aceito. E, por fim, o atual catecismo da Igreja Católica, que é o que está em vigor desde 1992. Esse catecismo já tem também o compêndio que foi lançado, né? Eu não tenho ele aqui em mãos, mas existe o compêndio do catecismo da Igreja Católica, que seria um resumo, porque esse é muito grande, e ainda tem várias outras versões menores, né? Que foi lançada, sobretudo pela ocasião da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, chamado Eucharistia, né? Que foi lançado quando o Papa Francisco veio para a Jornada Mundial. Mas todos eles baseados nesse aqui, que é o catecismo que está em vigor. Bem, por hoje, esse vídeo inaugural é isso que eu tenho que passar, e vamos tentar ver se lançamos pelo menos 2 vídeos por semana, para a gente poder estudar um pouquinho o catecismo da Igreja Católica, estudar a nossa fé. Repito, este vídeo é um vídeo para estudarmos e vermos a doutrina cristã católica. Então a gente espera aí que vocês gostem, dê as suas opiniões, façam os seus comentários, dirijam as suas perguntas, e nós, dentro da nossa possibilidade, dos nossos limites, a gente quer responder e ajudar aqueles que quiserem. Fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias, por intercessão de Santo Antônio, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.